nosso feedback em relação às nossas atividades que fizemos, né? Em primeiro lugar, a Dona Linda. Acredito que vocês já estão cansados até da Dona Linda já, mas quero para vocês que é o último momento que eu vou pedir algo sobre ela. Mas é necessário dar um feedback, acredito ser necessário esse feedback em relação às nossas atividades aí realizadas, tá? E também já vou aproveitando, passando o caso ali do estudo de caso do senhor Luiz, tá bom, gente? Vamos lá, então. Aqui, no estudo de caso, baseado, então, na história da Dona Linda. É interessante aqui que a gente está abordando e vendo que os direitos dos idosos, eles vão muito além daquilo que a gente imagina, né? Então, aqui no caso, ela teve uma queda em uma rua com buracos e desníveis, e é interessante que esses buracos foi feito por uma equipe de saneamento básico, né? E então tem toda essa questão e um ventinho aqui. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então, ela também foi privada do direito dela de ir e vir, como a maioria colocou em seus estudos. Alguns entenderam o propósito do estudo, conseguiram executar de uma maneira muito boa, por sinal, com uma boa percepção. Outros eu percebi que teve um pouco de dificuldade, colocou simplesmente quais são fez lá um copia e cola do Estatuto do Idoso e jogou lá. A atividade não era bem essa, era para ser analisado e baseado no estudo você conseguir identificar quais são os direitos que Dona Linda foi privada. Essa era a proposta e era para ser feita lá no capítulo 2, então. No artigo 10, ela foi privada, então, do seu direito de ir e vir devido a esses buracos, esses desníveis, e também no capítulo 9, né, no artigo 38, fala sobre a acessibilidade, né? Então a gente percebe que em ambos os artigos, né, ele fala do direito que ela tinha de poder transitar de forma segura, né? Infelizmente, diante do ocorrido, nós percebemos que ela não teve esse direito respeitado, né? Então, lá no artigo 38, fala justamente que o idoso, né, deve ter esses recursos, deve gozar de prioridade de aquisição, né, de imóveis, mas lá no decorrer do artigo, ele traz para nós que a implementação de equipamentos urbanos comunitários voltados para idosos, né, que são esses equipamentos que a gente vê nessas praças e tudo, que é voltado para a atividade física do idoso. Além disso, a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanistas, né? Então, aquelas calçadas com elevações, os buracos em calçada ou em ruas, trazem riscos para os nossos idosos, né? E podendo sofrer consequências bem graves aí. Ainda bem que no caso da Dona Linda, ela não teve consequências graves, né? Apesar de ter ficado com dor e tudo mais, mas ali a gente percebe que ela não teve uma fratura de fêmur, uma perda, né, da sua capacidade funcional devido a esse acidente. Tem a segunda situação, que é a questão da Dona Linda, né, conseguiu ir andando devagar, pois ela sentia muitas dores e dificuldade para caminhar. Como no texto não traz que ela tinha algum familiar ou algo parecido, né, a gente vê aí uma necessidade, algo nesse sentido. Um descuido até mesmo familiar, né, em deixar uma idosa andando sozinha ou por ela ter essa sua autonomia, essa sua independência, e que bom que ela podia fazer isso sozinha, né? Mas aí ela já estava machucada, né? Então ela teve que buscar auxílio, né? Diante de uma auxílio de uma unidade básica de saúde sem ter alguém próximo dela. Ela fez todo o trajeto sozinha, né? Então, mesmo com dificuldade, ela ainda teve que buscar ajuda e pelo decorrer da história, ela estava sozinha. No artigo 3º, lá no início do nosso Estatuto do Idoso,
fala justamente sobre isso. É uma obrigação da família, da comunidade e da sociedade e do poder público em assegurar para os nossos idosos o quê? A saúde, eles têm direito à saúde, à vida, ao trabalho, à sua dignidade. E tem outros direitos ali que eles vão abordando, é um pouco extenso esse artigo, né? Mas a cidadania, a liberdade, então vai citando outras situações. Mas baseado no texto, basicamente foi isso que a dona Linda foi privada, né? Se a gente observar em todo o nosso histórico ali. Aqui é outra questão bem interessante que foi apontado na maioria dos estudos que eu corrigi. O motorista gritou, realmente isso daí é bem evidente, né? Isso aqui não é um asilo, sabe? Outros passageiros, né? O primeiro nem parou para que ela pudesse ter acesso ao ônibus, simplesmente passou direto e ainda é, fez esse comentário infeliz, né? Dizendo que o ônibus não era local de asilo. E ainda mais quando ela conseguiu adentrar dentro do segundo ônibus, ela não, ela tem pessoas dizendo: sobe logo, dona, não temos o dia todo, apressando ela, vendo que ela estava com dificuldade, estava com dor, né? E outros comentários dentro do ônibus dizendo que velho só serve para atrapalhar. Então, aí dentro, né? E lá na fila, né? Se vocês mais para frente do estudo, lá na fila ao qual ela estava, né, aguardando para pegar uma senha, tinha os comentários dizendo que os velhos são folgados, que eles só passam na frente, que eles correm risco de nem ser atendido porque os velhos passam na frente. Então, são várias situações aí, aonde nós temos aqui no capítulo 2, né, no artigo 3, dizendo justamente qual foi o direito violado aí da dona Linda, né? Então, é dever de todos zelar pela sua dignidade, colocando a salvo de qualquer tipo de tratamento. Quais são esses tipos de tratamento? É direito de todos, nós cidadãos, como sociedade, como comunidade, é nosso direito de zelar pela dignidade desse idoso, né? Então, é nosso dever, não ao contrário, né? Trazer para esse idoso uma situação de situação vexatória, de humilhação, que foi que acabou ocorrendo ali com a dona Linda, né? Então, de qualquer tipo de tratamento, seja ele desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, ela passou por todo esse processo, uma idosa sendo sofrendo todos esses tipos de agressões verbais, né? E emocionais e psicológicas, toda essa pressão, além dela ter com ela toda a sua dor devido a uma queda que ela teve, né? E ela está tentando buscar ajuda e infelizmente as pessoas ao seu redor apenas a maltratou. Isso é maus tratos, né? É tido como maus tratos. Então fere a lei, na verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a forma qual nós nos comportamos perante os idosos e da forma como nós vemos toda essa situação ocorrendo à nossa volta e não fazendo nada. Temos que tomar um pouco de cuidado com isso também. Então, lá no artigo 3, do capítulo 2 do artigo 3 do Estatuto do Idoso, traz isso para nós. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso. Bom, aqui ela passa por uma quarta situação. Alguns passageiros fingem dormir dentro do ônibus. Quando ela consegue entrar dentro do ônibus, alguns fingem dormir para não ceder o lugar, né? Pessoas ali, no decorrer da história, que a gente tem, e dizendo que são pessoas jovens, né? Então, no capítulo 10, a gente tem justamente essa questão. Os artigos 39, 40 e 42 traz justamente isso para nós, né? Que esses idosos, além dele ter direito a não pagar a passagem desse ônibus, né, acima de 65 anos, ele tem direito à gratuidade, né, da passagem de ônibus, e além de ter direito a ter vagas dentro do ônibus, né, uma porcentagem, se não me engano, 3% da capacidade do ônibus, normalmente são 2 vagas que são reservadas para idosos, né? E esses idosos têm direito, então, né? E 10% desses assentos
eles devem ser destinados a idosos. Então, assim, provavelmente aquele ônibus estava lotado e ela, na história, ficou em pé, segurando na barra ali e se desequilibrando e com dor. E, então, provavelmente, tinha alguém sentado no lugar que era reservado para ela, né? Não só para ela como idoso, como também tem para gestantes, né? Deficientes e tudo mais. Mas ela tinha direito de estar sentada no local dela, né? Ela tem um espaço reservado para ela. Então a gente tem que entender isso e vendo toda essa situação, ninguém se opôs a não ser uma outra idosa que cedeu o lugar dela para que a dona Linda pudesse sentar. Realmente é uma situação bem complicada e ao qual expôs essa idosa a uma situação bem vexatória também. A prioridade no embarque e desembarque com segurança. Aqui é outra situação que no primeiro instante, quando o ônibus não parou, né, ela não pôde subir ao ônibus com segurança, o ônibus nem parou, e quando ela estava subindo dentro do ônibus, as pessoas apressavam ela. Então, todos esses direitos dela naquele momento estava sendo rompido, restrito, ela não estava conseguindo, né, fazer valer esses seus direitos. No capítulo lá 30, no capítulo 10, então os artigos 39, 40 e 42 nos traz justamente isso. É assegurada reserva para os idosos de acordo com a lei, né? 5% das vagas de estacionamentos públicos. Depois traz por questões assegurado também a prioridade do idoso do embarque ao sistema de transporte coletivo. O embarque e desembarque ele tem que ser seguro, né? O idoso ele pode demorar no tempo dele, na mobilidade dele, que ele já tem uma deficiência, um déficit ali, ele tem essa preocupação que o idoso possa descer e subir do ônibus de forma segura, e isso é assegurado em lei também, e também é assegurado, né, nesses idosos, toda essa questão. Dona Linda foi privada, então. A gente consegue identificar bem, a grande maioria conseguiu identificar, porém faltou um pouquinho ali, verificar um pouquinho no estatuto quais são as leis que foram abordadas ali, que foram restritas à Dona Linda, mas a grande maioria está de parabéns porque executou um bom trabalho. Na quinta situação que eu levantei, a gente consegue observar que a dona Linda chega ao posto de saúde para o atendimento e a fila já estava enorme para pegar a senha, né? E essa fila enorme, ela acabou entrando nessa fila para pegar a senha, nem era para ser atendida, era só para pegar senha, né? Então, lá no capítulo, no título 1 do artigo 1 e 2, em relação às prioridades, ele fala o quê? Que o idoso ele tem atendimento preferencial em unidades públicas ou privadas, não importando qual é o tipo de unidade. Então, ele tem esse direito de ser atendido preferencialmente, né? Ele tem prioridade no seu atendimento. Então, ele também tem acesso à rede de saúde e tanto social, né? É direito dela ter acesso à saúde, assim como qualquer outro cidadão. E por ser idosa, ela passa a ter prioridades, né? E dentre os idosos, maior de 80 anos, tem prioridade especial. O que seria isso? É uma modificação que teve recente, né? Que a gente observa. Essa é uma alteração recente de 2017, né? A partir da lei 11.765 desculpa, inclui a lei 13.466 de 2017, né? Então é uma lei recente que dá prioridade especial aos idosos acima de 80 anos. Então, se eu tenho um idoso com 60 anos ou com 65 anos, né, e chega um idoso com 80 anos, então ele tem prioridade em cima desse outro idoso que também tem prioridade, né? Então, os idosos abaixo de 80 anos passa a ter prioridade em cima dos mais jovens, porém, um idoso acima de 80 anos passa a ter também uma prioridade especial em cima daquele idoso que tem uma menor idade, certo, gente? Essa é uma pequena modificação que teve na lei e é bem recente, que é de 2017.
A sexta questão que eu levantei em relação à dona Linda, além da senhora ter preferência, né, ali um idoso diz para ela que ela tem preferência, fazendo essa relação dessas prioridades, desse direito que ela tem. E ainda refere sobre o Estatuto do Idoso, que nos garantem isso, né? O idoso diz a ela. E tem também o Conselho dos Idosos para reclamar, né? E realmente, tanto em esfera federal, estadual e municipal, deve-se conter um conselho, seja ele conselho federal, ou municipal, ou conselho estadual, do idoso, né, ao qual os idosos também podem fazer parte, devem fazer parte, né, desse conselho, e eles falam que ele fala ainda que ela deve reclamar lá, que é um local que ela tem para poder fazer a queixa. Realmente é um dos locais ao qual nós, cidadãos, não somente os idosos, podemos procurar o conselho, né, dos idosos, né, municipal do idoso, no caso na sua cidade, para estar fazendo essas queixas, né, referente às leis, referente a quando se infringe a lei, né, tanto o Estatuto do Idoso quanto a política do idoso, são locais ao qual nós podemos fazer denúncias também. E aí ele fala assim, lembrou, mas desculpa, faltou um S ali. Lembrou, mas sem saber como funciona. Aí tem um problema sério, porque acho que acredito que a grande maioria não observou essa questão. Mas no artigo 3, ele fala o quê? Que nós devemos ter um estabelecimento de mecanismos que ofereçam informações educativas sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento. Então, ali a gente percebe que esse idoso ele estava desorientado quanto ao que era seu por direito. Ele não conhece, ele sabia que existia o conselho, mas ele não sabe nem para que serve o conselho. Né? Então, esse é um problema muito sério dentro da categoria de idosos, ao qual nós temos que trazer, levar essas orientações a esses nossos idosos, né? Dizer que ele tem direito e quais são os órgãos que ele pode estar fazendo essas queixas. Né? Então, aí a gente tem que fazer, ele tem que ter esse mecanismo de orientações, tanto na sua questão de saúde, que a gente tem que oferecer informações educativas, não só no aspecto, né, de saúde, aspecto biológico, quanto aspectos psicológicos, como questões sociais, mais culturais e tudo mais. Nós temos que oferecer toda essa informação a esse idoso para que ele, de forma ativa, de forma saudável, conservando a sua autonomia, a sua independência, possa correr atrás e consiga, né, fazer as queixas e tudo mais nos locais de competência de cada órgão, né? Esse idoso ele precisa conhecer os seus direitos, conhecer, ter ações educativas em relação à sua saúde, mas também em relação aos seus direitos. E isso é previsto também dentro da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, dentro da Política Nacional do Idoso, né? Então, todas as políticas elas já vêm abordando essa questão e da importância das informações e de formas educativas para que esses idosos possam ser orientados quanto o que é os seus direitos. Bem, aqui então nós temos a sétima questão, que foi feito esse levantamento, né? Que Dona Linda, então, ela saiu 4 horas da madrugada da sua casa, então, para enfrentar toda aquela situação, todo aquele transtorno no decorrer do seu trajeto, todas aquelas humilhações, situações vexatórias, né, até humilhações, né, e para conseguir chegar até a unidade de saúde para ser atendida, né, por volta de 9 horas da manhã. E aí a gente vê essa questão, não foi dada essa prioridade de atendimento a ela, né? Demorou-se muito esse atendimento. Então, em relação à questão da fila, a unidade devia ter algo melhor, né, para estar inserindo na sua unidade, o enfermeiro consegue fazer isso, né, organizando a sua unidade para que possa receber esses idosos de forma prioritária, né, de forma preferencial. Mas o que aconteceu com ela não foi isso.
e depois ela foi encaminhada a uma unidade de saúde que faça a radiografia. Na verdade, ela ainda estava, né, naquela situação, buscando um atendimento, buscando ajuda, e só foi encaminhada para fazer um raio-x. Tudo bem, procedimentos, são condutas e tudo mais, é, e que realmente ela estava sendo assistida. Mas é importante a gente deixar bem claro aqui que, de acordo com o capítulo 4, lá no artigo 15, ele fala o quê? Que é assegurada a atenção integral à saúde do idoso pelo SUS, né? Então, assim, atenção integral, quer dizer, ela está precisando de um raio-x? Sim, estava precisando, porque a gente não sabia qual é a gravidade daquele tombo que ela teve. Se teve fratura ou não. Mas ela tinha dor, e ela não foi medicada para dor. Ela estava sofrendo, ela estava com, né, outros problemas mais evidentes que deveriam ser sanado primeiro, para depois ser encaminhado para uma unidade de radiografia. Mas tudo bem. Foi assegurada então essa atenção integral a ela, não foi observada essa questão. Ela também tinha direito a ser atendido no seu domicílio, né? Porque o artigo, lá no capítulo 4, no artigo 15, fala justamente sobre isso, né? Sobre essa atenção integral e também cita que ela poderia ser atendida no seu domicílio, né? Alguém poderia ir até até a unidade básica de saúde e solicitar que ela teve uma queda, que ela se machucou e que ela estava com dificuldade para deambular, né? Não estava conseguindo deambular e poderia muito menos simplesmente solicitar, né? Esse atendimento domiciliar. Então é assegurado toda essa questão, né? Os medicamentos, ela tem direito ao uso de medicamentos de forma gratuita, dada pelo SUS. O atendimento preferencial, né, especial, né, para acima de 80 anos, no relato não fala da idade dela, mas vamos levar em consideração que se fosse acima de 80 anos, ela tinha prioridade em relação aos demais, porém ela foi atendida 9 horas da manhã, né? Demorou-se o atendimento a ela. E também tinha direito a um acompanhante. Na verdade, nós, dentro da nossa unidade básica de saúde, dentro do nosso ambiente ao qual nós estamos trabalhando, né, nós, quanto enfermeiros, devemos orientar que o idoso sempre vá acompanhado de alguém, que ele nunca vá sozinho. Né? É um direito que ele tem de acompanhante. E se a gente percebe que esse idoso ele está sozinho, né, nós temos por obrigação, muitas vezes, notificar os órgãos competentes, referindo que esse idoso está fazendo todo um acompanhamento sozinho. Se é um idoso que tem uma deficiência, que tem algum déficit, que tem alguma dificuldade da sua capacidade funcional, ele não deve estar sozinho, deve estar sempre acompanhado de alguém. Agora, se é um idoso ativo, saudável, né, com toda a sua autonomia e independência preservada, que ótimo que ele está conseguindo, né, fazer tudo sozinho, porque é um idoso independente, com a sua capacidade funcional totalmente preservada. Então, que bom que ele está fazendo isso sozinho. Mas aqui a gente tem essa questão. Ela estava com deficiência, trazendo para o caso da dona Linda, ela tinha uma deficiência, uma dificuldade, né, de deambulação, de mobilidade, estava com dor, sofreu todas aquelas situações vexatórias, e porém chegou ali e também não tinha um acompanhante. Então, poderia ser que devido à situação, deveria ser notificado, né, os órgãos competentes referentes a esse abandono, né, poderia se dizer assim, dessa idosa que estava em situação ali de vulnerabilidade. Bom, gente, a oitava questão aqui que eu levantei foi questão da técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem, quero dizer aqui, que detecta, né, ao fazer a avaliação dessa idosa, percebe que ela tem um pico hipertensivo, né, e aí ela trata a idosa de uma forma muito ríspida, né, e aí, mais uma vez, ela é tratada de forma vexatória, né, sendo exposto à sua situação. Mas aqui, além da questão vexatória que a gente já falou anteriormente, deve vir participar de grupos de pertença do pós-saúde para receber orientações. Tudo bem, ela tentou oferecer um serviço, um recurso que a unidade oferece para um grupo de pertenços ali. Mas no capítulo 4, lá no artigo 18, fala o quê?
que as instituições devem atender critérios mínimos para atender as necessidades dos idosos. Quer dizer, a instituição onde eu trabalho, a instituição a qual eu sou inserido, e eu como enfermeiro, devo estar atento a isso. Se a minha instituição, ela tem o critério mínimo necessário para atender esse idoso, né? Se é seguro, se tem rampas de acesso, se tem barras de segurança, se o piso é antiderrapante, tudo isso para mim é importante, eu tenho que observar na minha unidade, né? E aí ele também traz a questão assim de capacitação da equipe, né? Essa auxiliar de enfermagem, ao tratar a dona Linda daquela forma, já mostra que ela não foi capacitada, que ela não estava sendo orientada, né, em como ela deve atender um idoso quando chega na sua unidade, né? Então, todo esse entendimento nós devemos passar para a nossa equipe, né? A gente deve, quanto enfermeiro, enquanto responsável pela instituição e até por responsável pela educação permanente, né, educação continuada dentro da minha unidade, eu tenho que capacitar tanto a minha equipe, quanto também chamar essa família, né, da dona Linda, e passar essas orientações para a família ou do cuidador, caso tenha cuidador junto com ela. Que não era o caso, mas caso tenha, essa é a realidade. Eu tenho que orientar tanto a minha equipe, quanto a família e quanto os cuidadores. Isso a lei exige e cabe nós, enfermeiros, a fazer esse tipo de orientação. Bom, gente, todos os intempéries ali sofridos por Dona Linda acaba se resumindo em uma situação a qual também me chamou muita atenção. Então, no artigo 6 ali, traz o que para nós? O artigo 6 ele fala o quê? Que todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer violação a esta lei. Que lei? Ao Estatuto do Idoso, né? Que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Então a gente percebe o quê? Que inúmeras pessoas dentro do ônibus viu a situação que Dona Linda estava, muitas pessoas dentro da unidade base de saúde percebeu a situação que a Dona Linda passou e ali não há relatos, na verdade, se alguém fez essa denúncia ou não, a não ser aquele idoso que nem sabia para que funcionava o Conselho Municipal de Saúde do idoso, né? O Conselho Municipal do Idoso. Então, assim, nós, quanto cidadão, quanto profissionais da área da saúde, e principalmente quanto cidadão, nós temos o dever de comunicar às autoridades competentes. Comunicar quem? Comunicar o Conselho Municipal do Idoso, comunicar o Conselho Estadual do Idoso, comunicar as autoridades como Polícia Militar em caso de agressões, em caso de maus tratos, em situações de vulnerabilidade, comunicar aos órgãos de assistência social. Então, eu tenho o dever de comunicar isso. É uma coisa assim, ela passou por todo esse processo e tudo isso, ela passou por inúmeras situações ali que a lei foi violada, né? E muitas testemunhas, muitas pessoas presenciaram aquilo, porém ninguém fez nada. Então vamos prestar atenção um pouco nisso. É minha responsabilidade quanto cidadão, quanto membro da sociedade, quanto membro de uma comunidade e de fazer essa denúncia, né? De comunicar essas autoridades para que tomem as devidas providências em relação à violação desta lei do Estatuto do Idoso que não vinha sendo cumprida ali. Certo, gente? Da Dona Linda, né? E aí eu coloco aqui para vocês a situação do senhor. O senhor Luiz é outra situação, ali a gente percebe que é um senhor já de idade, né? De 79 anos, e que apresenta problemas de Alzheimer, de algumas dificuldades ali e alguns riscos conforme o estudo que eu encaminhei lá para vocês. Quais são os riscos, então, efetivos que o Luiz estaria correndo se permanecesse na sua casa, né? A história ela diz justamente isso. O Luiz tinha riscos, tinha doença de Alzheimer, incontinência urinária e fecal, um breve resumo da história lá, né? E ali ele tinha colocado garrafa térmica no fogão para esquentar o café e derretendo a garrafa ali, correndo risco de acidentes domésticos. Tinha seu filho, o seu João, que cuidava dele, mas cuidava de todas as questões financeiras da família, né, do negócio da família.
E ali o Luiz, a gente trata essa questão assim, e aí o seu João resolve colocar o Luiz numa instituição de longa permanência para idosos, né? Fazer a internação desse idoso numa ILPI. Bom, aí a pergunta é a seguinte: que riscos efetivos o Luiz estaria correndo se permanecesse em sua casa? Bom, aqui eu coloco para vocês que nós devemos o quê? Quanto familiar, né? E até mesmo quanto enfermeiro, numa visita domiciliar, o que eu devo estar observando? Eu devo o quê? Rastrear os riscos que tornam uma tarefa importante neste caso, para podermos trabalhar com a prevenção de acidentes e a saúde do idoso, e assim poder traçar um plano de cuidados adequado. Então, o que é importante nesse caso? Eu preciso rastrear aonde que estão os riscos que traz para esse idoso. Né? É o risco de um acidente doméstico, então ele tem riscos de queimadura, riscos de quedas, risco de fraturas. E qual é o meu plano de cuidado em relação a esses riscos? Meu pensamento como enfermeiro deve ser sempre voltado para isso. Eu tenho que levantar o problema e já trazer uma solução. Então, assim, qual é o meu plano de cuidado? Como que eu devo fazer para cuidar desse idoso? Quais as orientações que eu tenho que fazer para a família em relação a esse idoso, né? E aí a gente tem a questão dos riscos de atropelamento, podendo ser fatais ou não, né? Aqui inclui a questão que ele saía de casa e não sabia voltar, né? E quando ele escapava e tinha todo esse problema. E realmente o risco de atropelamento, porque eles não têm muita noção, como é um paciente que já tem um diagnóstico de Alzheimer, a gente sabe que há um déficit cognitivo muito significante em pacientes de Alzheimer, então eu preciso estar atento a essa questão, a essa exposição desse meu idoso a essa questão. A evolução do quadro por não ter um acompanhamento adequado, né? Esse acompanhamento adequado, eu não consegui, gente, tirar essa telinha aqui de baixo, eu queria pôr lá em cima, não consegui. Bom, a evolução do quadro por não ter um acompanhamento adequado. Então, o que, que acontece? O idoso, quando tem uma demência, quando ele é diagnosticado com algum tipo de demência, ele precisa passar por todo um processo de acompanhamento, né? Tanto médico, medicamentoso e acompanhamento tanto familiar como de outros profissionais, para que a gente consiga pelo menos manter esse idoso de forma ativa, né? Saudável já é um pouco difícil, porque ele ainda tem uma demência, embora ele possa ter toda a sua capacidade de mobilidade, motora, tudo preservado, porém o déficit cognitivo atrapalha muito aí. E aí eu coloco também como riscos de infecções. Por que risco de infecções? Devido ao quê? A sua incontinência urinária, a sua incontinência fecal. Então, a chance desse idoso ter infecções, tanto uma infecção de trato urinário, né, ou levar infecções e outras situações devido a essa questão da sua incontinência urinária e a sua incontinência fecal. Também trazem riscos de infecções aí a esse idoso. Na segunda questão, a segunda perguntinha lá, a gente fala mais sobre o filho, né? Que providências João poderia tomar para diminuir a sua angústia, porque realmente ele estava com muita dificuldade, né? Então, assim, com as perdas cognitivas evidentes do pai, né? A memória e o raciocínio dele estava prejudicado, e com todos os riscos que o pai podia sofrer acidentes, não deve entender que João vinha o quê? Sofrendo uma grande carga emocional. Né? E aí é aquela questão que a gente fala, cuidar de quem cuida, né? Quem é que estava cuidando do seu João? Não fala a idade do seu João aí, mas não devia ser tão jovem assim também. Então, assim, quais são as orientações quanto enfermeiro eu poderia estar fazendo para o seu João, né? Eu coloquei aqui outras situações, buscar apoio psicológico seria uma delas, né? Tendo condições ou não, se ele não tem acesso a um psicólogo, se não tem condições financeiras nem nada, porque lá não fala sobre isso, mas eu poderia estar orientando quanto a isso, ou auxiliando a um agendamento com algum profissional, né, para que pudesse estar ajudando ele quanto a isso. Ajuda de especialistas para compreender a patologia do pai, né, tá levando o pai, acompanhando o pai em consultas médicas, né, e orientações de um geriatra, né, ou de um enfermeiro gerontológico que possa estar passando essas orientações ao seu João, dizendo
qual é a evolução da doença, qual é a forma de cuidado, todas essas orientações, porque a gente percebe que ele estava perdido na situação ali. O pai estava doente, fazendo todas aquelas situações, correndo riscos, e ele tendo que tomar conta de todos os negócios da casa, e ele não tinha tempo para ficar com o pai, então ele não tinha muito tempo, então ele também estava assustado, porque a doença de Alzheimer, a família sofre tanto quanto o próprio idoso, né? O idoso, na verdade, a gente costuma dizer, ele está sendo cuidado, está sendo tratado, mas e o familiar que está vendo a cada dia essa situação piorar? Porque é uma doença degenerativa, né? A gente sabe que a tendência é só evoluir, né? Os medicamentos, os tratamentos são só para retardar o processo degenerativo. Mas aí tem uma questão muito grave e um olhar também para a questão da família, né? Ele poderia buscar ajuda, orientar a buscar ajuda em entidades como a Associação Brasileira de Alzheimer, né? Tem muita sociedade brasileira de Alzheimer e a própria Unidade Básica de Saúde, que aí é o nosso foco principal. Ele poderia estar buscando ajuda dentro da Unidade Básica de Saúde. E se o seu João chega na Unidade Básica de Saúde e o enfermeiro é você, né? Qual é o seu comportamento em relação a essa situação? Então, tem que começar a pensar um pouco mais o que fazer com esse idoso, né? E isso é muito importante. E a contratação de um profissional para auxiliar nos cuidados seria um outro meio. Se tivesse condições financeiras para estar contratando um familiar para auxiliar nos cuidados, seria legal ter um cuidador de idoso, né? Uma pessoa que pudesse auxiliar ele, nem que seja durante o dia e durante a noite ele cuida, ou então fazer um revezamento. A terceira pergunta, a gente traz a alternativa que o seu João teria se optasse por não colocar o pai numa instituição. A gente sabe que no final da história ele coloca o pai numa ILPI e depois ele sofre sérias críticas, né, dos seus familiares, né? Não sabe se são irmãos, irmãs e tudo mais, ou se são familiares próximos que estavam ali e que acusaram o seu João de abandonar o pai, de colocar o pai numa instituição e tudo mais. Isso é uma realidade, gente. Eu trabalho numa ILPI, vocês sabem, isso é uma realidade. A gente tem situações inúmeras nesse sentido. Quando um filho toma a decisão de colocar e institucionalizar seu pai ou sua mãe, outros parentes próximos tendem a julgar, né, a questionar, a criticar a conduta tomada. E, na verdade, isso não ajuda muito, não. Nem eu, quanto profissional da área da saúde, posso questionar ou criticar um familiar que toma esse tipo de decisão. Na verdade, eu devo sempre orientar, né? Não questionar ou criticar a atitude dele. Na verdade, ele estava desesperado e foi o meio que ele achou, uma solução que ele achou para a resolução daquele problema. Então, assim, a assistência domiciliar, sem sombra de dúvida, seria a melhor maneira de atender esse idoso com qualidade, né? Focando no quê? Na particularidade que esse idoso tem e nas necessidades que ele tinha diária, né? Que é isso que a gente falou, a contratação de cuidador seria o ideal, seria o melhor para esse idoso. Ele ia continuar no seu ambiente, que é a sua casa, continuar no local onde ele viveu, onde ele envelheceu muitas vezes. Então, dentro do seu próprio ambiente, ao qual ele já conhece, está seguro, eu teria só uma pessoa para estar auxiliando, cuidando. Mas nem toda casa, nem todo lugar tem essa realidade. Então, assim, ou também outra alternativa seria auxílio, né? Ou revezamento familiar. Chamar o restante das famílias e dizer, né? Olha, eu estou pensando em pôr na instituição, mas eu sei que não é o melhor para ele dentro das orientações que eu já busquei. Mas seria interessante se a gente pudesse revezar. Em tal período vem uma pessoa para me ajudar aqui, no período noturno eu fico, no período diurno alguém fica, e aí a gente faz esse revezamento, um dia fica você, outro dia fica eu, e aí vai se fazendo esse revezamento entre família para dar toda essa assistência a esse idoso. Seria uma alternativa interessante. Adaptação no ambiente domiciliar. Então, assim, o que isso quer dizer? A questão da estrutura, modificação de estrutura. Né? Muitas vezes tem que instalar barras no banheiro para evitar quedas, piso antiderrapante ou faixas antiderrapantes, retirar a parte de decorações, móveis que podem machucar o idoso, causar quedas, tapetes e tudo mais. Tudo isso eu, quanto enfermeiro, consigo orientar essa família como vai ser os cuidados com esse idoso a partir de agora.
né? E todas essas orientações em relação ao cuidado, em relação à higiene pessoal, as trocas, provavelmente o uso de fralda, né? E as trocas recorrentes dessa fralda, essa higienização de genitais, né? Os banhos diários, né? O uso dos medicamentos corretamente, são todas orientações que eu posso estar fazendo a esse idoso quando ele está dentro do ambiente domiciliar. Aqui na nossa quarta questão, a gente tem quais os possíveis benefícios e prejuízos na institucionalização de Luiz. Então, a gente sabe que ele não optou pelo atendimento domiciliar, né? Ele levou o idoso e fez a sua internação dentro de uma ILPI. E quais são os prejuízos, né? Os prejuízos, gente, são inúmeros. Realmente, a gente acaba... eu coloquei aqui alguns prejuízos, mas pode ser muito mais. Dentro da experiência que eu tenho com muitos idosos ali no Lar de Sentido, e quando tem essa internação, essa institucionalização, o maior prejuízo que o idoso sofre dentro do lar é com o abandono de afetivo, né, que a gente chama. E abandono de afetivo, ele é crime, né? Ele está lá no Estatuto do Idoso também, né? Isso é crime. O familiar não pode abandonar o idoso, mesmo que ele tenha colocado dentro de uma instituição. Ele deve acompanhar esse idoso dentro da instituição. Porque o abandono de afetivo é uma das principais causas do quê? De depressão do idoso, né? Ele se sente abandonado, literalmente, por seu familiar, e é o que ocorre a depressão. Essa depressão também pode ser decorrente à mudança de ambiente ao qual ele estava acostumado, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente, né, familiar, domiciliar, e agora ele está num ambiente diferente. Mudança de comportamento. Esse idoso no início ele tende a ser um idoso muito agressivo, né? Um idoso que ele não compreende muitas coisas, ele normalmente muda o comportamento entre isolamento social, ele não se comunica com outros idosos. A sua fase de início é bem assim. Depois ele tem uma fase de negação, né? Porque daí ele nega que ali não é a casa dele, não é o lugar dele, ali não devia estar ali, nem nada disso. Ele tem essa questão, essa mudança de comportamento. E por último, ele acaba aceitando, né? Essa institucionalização, essa internação dentro da unidade. E na fase de negação é interessante que ele sempre acha que está ali por um período de tempo. Então, como ele está aceitando, né, já na fase de negação, indo para a fase de aceitação, ele sempre começa a negociar. Não, eu estou aqui por pouco tempo, é só tratar isso daqui, eu já vou embora. E aí eles tratam bem desse jeito. Eles têm inapetência, por quê? Porque entra dentro de uma instituição há regras, né? Tem todo um cuidado, a alimentação é diferenciada, então todo esse cuidado com o idoso, ele acaba muitas vezes negando, acaba ficando um período, às vezes come, às vezes não come, e é bem complicada essa fase. Insônia, ele não dorme direito à noite, ou começa a trocar o dia pela noite, como ele faz isolamento social, às vezes ele fica no quarto o dia inteiro e dorme o dia inteiro, né? E aí chegar no período noturno, ele não dorme mais, né? Vai trocando o dia pela noite aí. E a perda da autonomia, esse é o pior de todos para nós, né? Para quando está dentro de uma instituição, e acho que é um dos piores prejuízos que esse idoso tem. Porque fora, quando ele está na sua residência, no caso do seu Luiz, ele já não tinha essa autonomia mesmo devido à patologia. Mas quando o idoso vai, um idoso que tem a sua autonomia, que tem a sua independência, é muito difícil, porque ele mesmo se recusa a fazer muitas coisas, né? Então ele se limita a fazer coisas. Então é bem complicado quando ele vai para a instituição, porque daí a gente passa a fazer coisas para ele, né? A gente sempre orienta que deve ser feito pelo idoso aquilo que ele não consegue fazer, e aquilo que ele consegue fazer sozinho, a gente só auxilia ou estimula para que ele faça sozinho. Se ele consegue se alimentar sozinho, vai se alimentar sozinho, tomar banho sozinho, toma banho sozinho. Se ele consegue fazer, por quê? Para preservar essa autonomia, essa independência dele dentro da instituição. Isso para nós é um foco muito importante também, porém é um prejuízo muito grande para o idoso, né? O benefício, gente, eu só citei assistência qualificada, né? Essa assistência qualificada é uma assistência o quê? Multiprofissional. Então, quais são os benefícios que o seu Luiz teria estando dentro de uma instituição? Ele teria acompanhamento por enfermeiros,
por fisioterapeuta, acompanhamento por terapia ocupacional, ele terá acompanhamento médico, gerontológico, ele tem acesso a diversos tipos de exames, né? Porque a gente pode estar fazendo essa questão da saúde dele, essa preservação da saúde, né? Promovendo saúde dentro da instituição, isso seria um benefício muito grande com todos os trabalhos multiprofissional. Sem falar que ele terá um cuidador para estar atendendo ele e técnicos de enfermagem para estar atendendo ele. Horário de medicação tudo certinho, no horário certo, alimentação correta, acompanhado por nutricionista. Então, assim, os benefícios também são vários, mas eu foquei mais na assistência qualificada e multiprofissional que esse idoso vai estar recebendo estando dentro de uma instituição, coisa que jamais, né, ou dificilmente teria, né, estando na sua residência, estando na sua casa. A nossa aula de revisão, de feedback é essa. Eu vou deixar para vocês essa aula disponível no Moodle, né? E assim que possível, e também no WhatsApp. Desculpa, no WhatsApp eu não consigo pôr porque é muito extenso. Mas ficará disponível no YouTube, tá, gente? Essa aula vai estar disponível lá também, para que vocês possam estar acompanhando, estar acessando, né? E fique esse feedback das atividades. Estarei online hoje das 7 até as 10 da noite, tirando dúvidas, conversando com vocês. Lembrando que também terá uma atividade, né, um questionário que estarei aplicando para vocês, como forma de fixação de tudo que a gente já abordou até aqui. Tá bom, gente? Um grande abraço, uma boa noite para vocês e que vocês estejam tranquilos aí dentro da casa. Se cuidem, gente. Tchau, tchau.